Pois é, camundongos, eu aqui com uma caneca de café, dei um gole agora e dei um vacilo ali na desconexão do som, mas tudo bem, estamos aqui, tá certo? Hoje, sábado, são 7h15, ansioso pra caralho. Pelo seguinte, é porque hoje não tem noticiário matutino, certo? E não gosto de ir às mídias convencionais. As mídias hereditárias, como diz o pessoal, as mídias, aparelhos ideológicos, certo? De mercado. Se tem os aparelhos ideológicos de Estado, tem os aparelhos ideológicos de mercado. E a mídia, as mídias, as empresas de mídia, tipo CNN, Globo, Band, e SBT e mais aí o que tem por aí, sabe? As mídias aí piratas e tudo mais. Eu só sei dizer, rapaz, que todo mundo é envolvido, rapaz, como dizia o Sartre, sabe, não tem aí, sabe, neutralidade, rapaz, tudo é engajado, rapaz, tudo dá dinheiro, tudo que dá dinheiro, rapaz, o pessoal corre atrás de dinheiro, puta que pariu, inclusive eu. Dei mais uma golada aqui no meu café, um café forte que eu faço, rapaz. Eu uso filtro Melita, certo? Não gosto daquele outro filtro, como é que chama aquela outra marca de café, eu não gosto. E o café para mim é esse que eu tomo. Aí, sabe, a gente tem esses negócios aí de ficar aí, sabe, marcando as marcas. E o café para mim é pilão, é o café que eu tomo. Tem uma outra opção aí, um café de embalagem amarela, como é o nome agora não vem, tá certo? Mas assim, aí eu preparo, rapaz, eu uso o filtro Melita, eu combino o pilão com Melita. Eu não sei se são da mesma fábrica, eu não sei, rapaz. Eu só sei que os estadunidenses, sabe, estão com dificuldade de tomar café. A não ser que paguem mais caro, tá certo? E o pessoal diz que o estadunidense toma café para dedéu, eu não sei como é que é. De manhã eles têm um tal de breakfast, certo? Onde eles comem muito ovo e embutidos, certo? E aquela coisa toda. Eles fazem um almoço de manhã, certo? Um café rápido, mais denso, tá certo? E no horário do meio-dia eles passam reto, tá certo? Até voltar para casa à noite. Eu não sei como é que é esse povo. Eu acho que esse povo tem muita gastrite, eu acho, sabe? Não sei. Mas, rapaz, eu só sei dizer que eu tô tomando aqui um café forte, tá certo? E o café forte é no filtro Melita, eu passo uma vez, tá certo? Aí eu recolho o café antes de colocar no recipiente que eu vou tomar, que eu vou usar para beber, tá certo? Aí eu dou assim, sabe, volto, sabe, depois pro coador de novo. Eu passo 2 vezes no mínimo no coador. Mas, rapaz, isso é uma coisa de mão de vaquice, rapaz, sabe? Mão de vaquice, sabe? Eu acho um desperdício. Eu uso 3 colheres de café, colher de sopa, assim, cheias, sabe? E eu acho um desperdício para fazer uma xícara, 2 xícaras, no máximo 3 xícaras de café. Eu acho um desperdício, sabe? Pô, me dói. Se pudesse reaproveitar, sabe? Eu lembro que quando eu fazia café, quando eu era moleque aqui na minha casa, sob os cuidados da minha mãe, tá certo? Ela me encarregava de fazer o café, rapaz, sabe? E a borra a gente guardava de um dia para o outro, tá certo? Aí no dia seguinte a gente dava uma fervida, tá certo? Fervia bem de novo, tá certo? Aí eu colocava ali umas colheres de café, mas não tanto quanto o do dia anterior, tá certo? Que era para economizar, rapaz, porque economizar é preciso. O pobre tem esse negócio de economizar, rapaz. Eu estava assistindo, outro dia eu falei, sabe, que o Malthus, o Thomas Malthus, veio com essa história aí, sabe? O filho da puta que viveu no tempo eu acho que foi no tempo de Darwin, sabe? E ali aquelas preocupações. Veja que o cara, rapaz, o cara era anglo-saxão, tá certo? Anglo-saxão, ali é da UK Land, certo? United States ali, aqueles United States ali, daqueles países anglo-saxões ali, que tem a Austrália no meio, tem ali, sabe, os países vizinhos à Inglaterra ali, sabe, como é que chama, a Irlanda e ali, sabe, a Escócia, essas coisas todas aí. E esse pessoal todo de fala anglo-saxônica aí forma tal de UK Land, certo? O Reino Unido deles lá, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, que é que isso tem a ver aí, o que Lendes aí, sabe, comigo aqui falando, certo? Eu não sei o que é que esses porra tem a ver. É foda quando a gente faz muita digressão. O verbo é
Digressão, certo? Deixa pra lá o verbo. Mas assim, rapaz, o caso é o seguinte, eu tava falando que eu falava de café e que nos Estados Unidos ali, sabe, o caboclo tomar um café hoje, eu não sabia, não sei como é que tá isso aí, por causa do tarifaço de Trump. O Trump, rapaz, ele tá numa enrascada do cacete. O partido dele, o país dele, sabe, se tornou hegemônico após a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, tá certo? E aí ganhou, sabe, ganhou espaço, o dólar passou a ser a moeda do mundo, tá certo? E eles aproveitaram, sabe, essa hierarquização, dá certo, essa supremacia para aí se tornar aí, sabe, o país mais rico do mundo, tá certo? E esse país mais rico do mundo hoje, sabe, é rico talvez em dinheiro, mas não em cultura, sabe? Eu não sei, o pessoal fala mal aí dos garotos e garotas estadunidenses, tá certo? Porque veja, rapaz, uns caras que seguem um tal de Charlie Kirk, sabe? Um conservador do caralho. Veja que eu acho que, sabe, apelar para formas conservadoras de existir, sabe? É uma forma de defesa, é uma forma de acumular, sabe? De acumular, é uma forma capitalista, certo? É uma forma de acumular riquezas, tá certo? De acumular excedente de produção, essas coisas assim. Aí o caboclo se torna conservador, que é para manter aquele status ali, rapaz, das vantagens, tá certo? Porra, bicho. Mas assim, eu estava falando do café que eu estava tomando e vim porque eu precisava estar desperto, tá certo? Porque hoje, aí sendo sábado, não tem aí, sabe, grandes vantagens. Estou lembrando aqui, a parte que ontem eu quis dar em cima de uma pequena aí, sabe? Mas eu sobrei. Mas em compensação eu consegui, sabe, varar a selva e conseguir contato com outra que tinha me bloqueado, para ver se pode uma coisa dessa. Rapaz, coisa de seres humanos, porra. Pô, bicho, é égua de ti. Mas assim, eu tô aqui com guma, tá certo? Com café aqui, vou dar mais uma golada aqui no meu café, que eu não sou besta, que é pra me manter desperto. Mas eu vou pedir licença pra guma e eu quero invadir aqui, tá certo? Indo na direção, quando já são 8 minutos de vídeo. Ontem eu dei uma limpada na memória do Smart aqui, tá certo? Eu vou pedir desculpa pra guma aqui, vou bem ali, tá certo? Volto já, tá certo? E que é para eu poder, rapaz, sabe, para eu poder aqui me orientar. Eu não sei por que apagou não sei por que apagou, voltou, tá certo? Eu vou seguir adiante. Veja, o assobiado que eu fiz foi um assobiado de uma música chamada Zíngara, porque Zíngara, não, é que as músicas elas vêm e vão, sabe? Eu acho que todo mundo tem essa experiência, sabe, de memória. E essa música eu ouvi quando era moleque, tá certo? E o Moacir Franco fez aí uma versão, tá certo? Mas veja que me parece que a versão que rolou nas rádios aí, sabe, do meu tempo, de moleque, tá certo? Foi uma versão apresentada por Bob Solo. O Bob Solo, na época dele lá na Itália, acho que ele já levou farelo, eu não sei, aqui diz aqui, Bob Solo é o nome artístico do cantor Roberto Satti, chamado de Elvis, é italiano, tá certo? Tem aqui a data de nascimento dele, ele é de 45, nascido em Roma, mas não tem a data aqui de falecimento, tá certo? Acho que ele está vivo ainda. Aqui não tem, tá certo, a data de falecimento dele, eu não sei se ele está em atividade ainda. Mas o fato foi, já saiu daqui porque não interessa falar dele, tá certo? Aí eu tenho aqui a música Zingara, Zingara é cigana em italiano, tá certo? Prendi questa mano, Zingara, dimmi pure che destino avrò, parla del mio amore, io non ho paura perché lo so che ormai o quê? Que ormai non mi appartiene, guarda nei miei occhi, Zingara, e por aí vai. Meu italiano tá escroto, não tem treinamento e a boca acho que tá dura aqui dura de açúcar. Mas a tradução é essa aqui, pega a minha mão, uma vez lá em Manaus, rapaz, na Saldanha Marinho, eu me lembro, sabe? Eu ia descendo a Saldanha Marinho na direção da Brigadeiro, cadê a memória? Daquela rua central, rapaz, a Saldanha Marinha, ela deságua numa rua central lá no centro de Manaus, tá certo? E uma cigana me pegou, rapaz, embaixo de uma mangueira, sabe? E me levou para um terreno baldio, mas não era para me comer, não, tá certo? Era que ela queria pegar um troco meu com aquelas roupas dela e leu a minha mão, sabe? E disse, logo ela foi logo dizendo, tua vida tá trancada. E eu, na verdade, para dar uma aliviada, para dar alguma, sabe? Eu deixei, sabe, ela fazer o jogo dela.
Como ontem, sabe, eu esperava uma figura aqui na minha casa por volta das 14 horas, eu acho. Aí, rapaz, a figura não veio, certo? Aí o que aconteceu foi que a campainha tocou e eu, na ilusão, pensando que fosse a figura, fui atender e não era, rapaz, era uma mendiga, certo? Cheia de sacos de plástico. Cheia não, tinha 2 sacos plásticos na mão, sabe? Me pedindo ajuda. Uma senhora já, uma idosa já, toda, sabe, aí fumada, entendeu? Aí eu peguei, corri aqui em cima e peguei um troco que eu tinha, sabe, dei para ela e me aliviei, tá certo? E assim eu fiz naquele tempo ali na Saldanha Marinho com a brigadeira Eduardo Gomes. Não, Eduardo Gomes é o nome do... Eduardo Ribeiro, rapaz, é o nome da rua ali central em Manaus, tá certo? Eduardo Ribeiro, rapaz, que corta ali a Ramos Ferreira. Não, Ramos, sim, faz uma perpendicular com a Ramos Ferreira e pega, corta também a 7 de setembro, sabe? A 7 de setembro leva na direção da Cachoeirinha, tá certo? A direita vai na direção do bairro de Educandos, sabe? E por aí vai. E eu só sei dizer que a cigana me pegou ali, rapaz, na Saldanha Marinho e leu a minha mão, mas não tinha nada a ver. Mas eu só queria lhe lembrar que cigana, zíngara, tá certo? Então, veja, para você poder, sabe, adquirir o serviço da cigana, você tem que estender a mão, porque ela não lê a sola do pé. E eu já vou saindo daqui porque não tem nada a ver, rapaz. Eu só queria fazer um assobiado, rapaz, com essa música, tá certo? Aí eu peguei o teclado ali, botei ali para fazer a batida de balada, certo? E a balada foi feita e ponto final, rapaz. Mas veja que ontem, assim, sabe, ontem querendo me recolher com as notícias, ontem sexta-feira, nas sexta-feiras em outras épocas, sabe, era dia de agitação para mim, tá certo? Eu estava com o diabo no couro e pisava em 2 canoas ao mesmo tempo, tá certo? Tinha vida de casado, mas queria manter vida de solteiro. E eu chego à minha desculpa, sabe, que eu acho que foi a vida de seminário que me transtornou, me fez esse cara transtornado, esse cara desequilibrado que sou, tá certo? Porra, bicho, é foda. Aí a minha filha assim, procura tratamento, hein? Procura um psiquiatra, rapaz, procura um psicólogo, tá certo? Ou no máximo um psiquiatra. Uma vez eu procurei o psiquiatra, tá certo? Ele olhou assim pra mim e disse assim, ei, rapaz, vai embora. Veja que era um plano de saúde, rapaz, ele não podia, sabe, me mandar embora assim, sabe, na cara dura. Aí ontem, assim, sabe, me recolhendo, querendo assistir o 247, o Boa Noite, tá certo? E eles com aquele jogo mole deles ali, tá certo? As notícias já babadas. Pô, bicho, foi foda ontem quando já são 14 minutos de vídeo. As notícias babadas eu já sabendo, assim, sabe, tudo que eu preciso para equilibrar, sabe, o meu ser político, tá certo? Aí fui ali, aí fui na Disney Plus, sabe, eu tenho ali, sabe, eu pago ali uma anuidade dela. E aí fui, peguei um filme ali, um filme que eu já conheço. O filme era Êxodo, tá certo? O filme Êxodo, que eu gosto, sabe? E por que que eu gosto? Tá aqui a explicação, tá certo? O Êxodo, aqui, deixa me ver aqui. O filme Êxodo é um filme de ação épico, a direção é do Ridley Scott, e eu gosto do Ridley Scott, tá certo? Ridley ou Ridley, não sei. O roteiro é de Adam Cooper, Bill Collage, elenco Christian Bale, Joel Edgerton, Edgerton, John Turturro, Êxodos, Gods and Kings, Êxodos, Deuses e Reis, tá certo? Porque assim, me prende isso, sabe? Fala ali, sabe? Do conteúdo, fala ali da história do mito bíblico ali, sabe? O episódio é no Egito, em 2000, em 1300 antes de Cristo. Eles falam da Era Comum, tá certo? Era Comum, e 1300, e lembra que os hebreus estavam cativos desde há 400 anos, portanto você soma 1300 com 400, dá 1700, então no ano 1700 a.C. nós tínhamos ali, sabe, os egípcios cativando ali, sabe, submetendo os hebreus, sabe, ao cativeiro, aquela coisa toda. Uma vez um cara, rapaz, fala esse negócio de cativeiro, veja que eu vou falar aqui também de um outro filme, deixa eu falar logo aqui. Aí veja, eu peguei esse aí, depois peguei o outro que caiu, veio, mas eu já estava cochilando, tá certo? Foi um filme de aventura, fantasia, épico, também é baseado na Bíblia, nos mitos bíblicos, a direção é de Darren Aronofsky, e o roteiro é do próprio Darren
Darren Aronofsky, Ari Handel, o elenco Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson, o título original Noah, tá certo? E nesse filme, novamente, aqui, sabe, o Darren, que subscreve o roteiro, tá certo? Deve ser o autor do texto. Quer dizer, ele fez uma adaptação ali do texto mítico bíblico. Dei uma golada aqui no café que está acabando. Rapaz, só sei dizer que já são 17 minutos de vídeo. Aí veja, no fundo, eu vou falar aqui do Noah para depois voltar ali para voltar pro Êxodo, certo? Então veja que ali o filme do Noah, Noah é Noé, tá certo? Noé era bisneto de Enoque e neto de Matusalém, tá certo? Veja que eu estou falando de Noá, rapaz, Noé, tá certo? Então veja que aparece aí Enoque e aparece Matusalém, tá certo? Quando a gente quer falar de uma pessoa que viveu pra cacete, a gente fala, pô, esse cara foi Matusalém, 900 anos de vida, mas na verdade é assim, é uma outra maneira de contar o tempo. Já o Enoque lembra esse nome que lhe cai na minha história, como sendo o pai de duas primas que eu tive, tá certo? A minha mãe teve... A minha avó teve minha mãe e uma outra filha chamada, apelidada Delica, não lembro agora o nome da Delica, como é que era, tá certo? E a Delica se meteu, rapaz, com um cara chamado Enoque, que teve 2 filhos. Eu não sei quem era negro dos dois, tá certo? Eu só sei que as duas primas, uma nasceu parecendo uma índia, sabe, dos cabelos longos, meio pele escurecida, sabe, não vou dizer o nome. E a outra nasceu assim, sabe, aí com tons afros, tá certo? E aí, sabe, e por aí vai. Veja que esses dois. Então eu penso, não sei como é que era o Enoque, tá certo? Eu só sei dizer que a Adelica, minha tia, ela era, sabe, a avó dela, sabe, foi a avó dela foi foi uma indígena, como é que chamava a mulher? O nome dela foi a mulher do nome. O meu bisavô para. Deixa me ver aqui, mulher de Pedro I. Devo já pegar aqui, rapaz. Não, pera lá, rapaz. Que mulher de Pedro? Não, tá, já apareceu aqui, é Leopoldina, rapaz, sabe? O nome da minha bisavó foi Leopoldina. A Leopoldina, sabe, foi um nome indígena que meu bisavô, sabe, adotou, sabe? Ele era um cara endinheirado, era um lusitano, tá certo? E impôs a minha bisavó, tá certo? Eu não sei o nome dela, mas ela era indígena, tá certo? E ela fazia artesanato ali do Tapajós, até artesanato tapajônico. Eu preciso melhorar, eu preciso ir para aquelas bandas ali fazer umas anotações. Preciso primeiro ver meus documentos aqui, sabe, certidões de nascimento, essas coisas assim. Vou tomar mais uma golada de café. Acabei o café e veio borra, tá certo? Eu, na pressa, joguei ali, sabe, muita água, a água esborrou. E caiu borra na xícara e acabei de engolir. Mas eu já vou saindo daqui, rapaz, porque eu já peguei o nome da minha bisavó, que é Maria Leopoldina, tá certo? Foi o nome que meu bisavô deu. Para ela, sabe, para ele poder casar com ela, deveria ser uma mulher bonita, vistosa, eu não sei qual era a tribo dela. E eu só sei, rapaz, que esse bisavô, sabe, fez, não sei se obrigou a minha bisavó, sabe, a trocar de nome, sabe, ele a batizou com um nome, um nome português, aportuguesado, um nome da língua portuguesa, da cultura da língua portuguesa, certo? Leopoldina, porra, é foda. Aí veja que eu quero falar aqui de hierarquia, eu quero falar de supremacia, tá certo? Então veja que no filme Noé, tá certo? O que que tem aqui? As mulheres de Dom Pedro, já vou saindo porque eu já peguei o nome da minha bisavó. Então veja que no filme Noé, tá certo? Que a gente tem essa adaptação que fez o Darren Aronofsky. Ele pega o mito bíblico ali, sabe, da Bíblia, tá certo? Esclareçamos que esse mito aí, sabe, é um mito mesopotâmico, não foi ali, sabe, coisa ali vivida pelos hebreus, tá certo? Aquela coisa toda.
E os personagens que aparecem são Enoque, Matusalém e Noé, tá certo? Aí aparece de quebra os filhos de Noé, o Sem, que era o primogênito, e daí vem a palavra semita, tá certo? E tinha o Cã, tá certo? E no filme o Jafé tá no colo da mãe dele lá, tá certo? Que é o papel ali que eu acho que a Jennifer Connelly faz, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que ali a coisa é braba, sabe? Mostra assim, é um território, um terreno árido, sabe? Ali, sabe? De pedras, inclusive, tem uns gigantes, uns guardiães que ali, sabe? Que foram castigados, que eram seres de luz e se tornaram seres de pedra, de lama, tá certo? Os guardiães, por determinação do Criador. Rapaz, o Criador é escroto, tá certo? Porra, bicho. Vacilou com ele, sabe? O filme de Noé, sabe? Ele abre mostrando uma serpente, sabe? Vindo ali, sabe? Uma serpente estilizada vindo, uma bicha imensa, parecendo uma sucuri, uma piton, eu não sei qual das duas é mais medonha, tá certo? Porra, bicho. Aí em seguida aparece a árvore e ali se repete o mito do fruto da árvore proibida, tá certo? O fruto do conhecimento, qualquer coisa assim, tá certo? E Adão e Eva, sem vergonhamente, sabe, desobedecem ao Criador, tá certo? E ingerem o fruto, aquele fruto ali, uma maçã, eu acho, eu não sei. Aí depois disso, sabe, vem a vida degenerada dos dois expulsos do paraíso, tá certo? E aí, sabe, eles adquirem aí carne, carne e sangue, tá certo? E passam a viver aí o mundo físico, tá certo? Aí é quando surge ali, sabe, o filme mostra o mito dos irmãos violentos ali, tá certo? Caim, Abel e o Sete, tá certo? Que foram os filhos de Adão e Eva, tá certo? Porra, bicho. E aí justamente chega no ponto, os descendentes de Caim, que seriam, sabe, pelo mito, tá certo? A expressão é do homem perverso, do homem violento, do homem bruto. E nesse ponto, cara, eu não quero entender, sabe, que a perversão e a brutalidade, sabe, torne o ser humano inimputável. Outro dia eu estava querendo falar, sabe, dessas questões aí, tá certo? E chegou no ponto que eu queria falar a palavra inimputável e a palavra não vinha, eu queria falar inimputável, a palavra não vinha, a minha filha disse inimputável. Eu não sei, minha filha, uma garota que vai fazer agora 22 anos aqui, daqui a 2 ou 3 dias, tá certo? Mas é uma garota que lê pra cacete. Assim, eu tenho, assim, sabe, uma atenção muito especial, porque eu acho que ela está cultivando. Enquanto eu tive a possibilidade de fazer instrução cultural no seminário durante 8 anos, tá certo? E ali, sabe, preso, não tinha para onde correr, tive, sabe, que me dedicar a ler, a ler, a ler. A criança, a menina aí, rapaz, sabe, ela lê, 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 mas por conta própria, sem obrigação. Pera lá que eu vou colocar o vento aqui na minha direção. Tava ali posicionando o ventilador, que tá calor aqui, tá quente pra caralho. O sol bate aqui na minha porta, tem uma janela de vidro. E aí, sabe, os raios do sol passando pelo vidro, sabe, eu acho que eles aquecem, tá certo? Eu tô aqui no maior sufoco. Mas eu só sei dizer, bicho, quando já são 25 minutos de vídeo, que no filme Noé, sabe, surge a figura do pervertido Caim, tá certo? E me parece que isso aí explica esse mito aí, sabe? Essa personalidade violenta do Caim explica os homens malvados, os homens aí, sabe, que não tendo nada a ver com isso aí, tá certo? Veja que outro dia eu vi que os rabinos posicionam aí a Bíblia há 5.500 anos, salvo engano, sabe, antes de Cristo, quando surge ali o Jardim do Éden. Então nós estamos aí 5.000 anos antes de Cristo, arredondando, tá certo? 5.000 anos é pouco, rapaz, é pouco tempo, tá certo? Quando colocando na perspectiva do tempo, aí, sabe, o ser humano, os hominídeos, sabe, os primatas, estão aí na linha do tempo, milhão de anos, milhões de anos, tá certo? Pô, bicho, aí é foda. Então, assim, não dá para pegar 5 milhões, só essa fração de 5.000 anos aí, sabe, para poder aí deduzir questões. Mas o fato é que nós já temos aí, sabe, o ser humano aí pervertido, violento, bruto, mas não é isso também, bicho, não é essa a questão, tá certo? Porque a questão da brutalidade, da perversão, não é uma questão de divã,
tá certo? Não é uma questão de psiquiatria, não é uma questão de psicologia. Eu diria que esse é entre aspas, o normal do ser humano, tá certo? O normal do ser humano é ser bruto, tá certo? É ser pervertido, tá certo? E porque na perversão e na brutalidade estão as forças hormonais, tá certo? No ser humano macho, por exemplo, e eu acho que também na progesterona, eu acho que a mulher também, sabe? Ela atua com perversão, com brutalidade, sabe? Mas com suas psicossomaticidades aí, sabe? Variadas do ser humano, tá certo? Digo do ser macho, tá certo? A progesterona é diferente, sabe? É da testosterona, tá certo? Mas eu penso que esses dois hormônios aí é que infernizam, sabe? Aí os seres humanos, tá certo? E a gente se debate com isso. Então, o normal, sabe? O normal é ser afetado, sabe? É ser afetado, é ser pervertido, é ser bruto, sabe? Aí ser animal, tá certo? E a coisa vai, quando você vai passar aí da vida animal, tá certo? Para a vida humana, tá certo? Para a escala do humano, tá certo? E aí é que você vai então aí exercitando valores morais, sabe? Valores aí para atenuar, tá certo? Atenuar aí as forças, tá certo? Uma coisa que eu lembro, sabe, é que nós humanos, por exemplo, temos narinas. Você vê um cachorro, sabe, você vê um gato, eles chegam logo cheirando por ali, sabe, eles vão ali catando odores, aquela coisa toda. O meu filho diz que a gata que ele tem lá, sabe, na casa dele, gosta de cheirar chulé, tá certo? Adora pegar o sapato dele, deitar em cima e ficar ali, sabe, sentindo aqueles odores de chulé. Grande porra, tá certo? Mas o fato é que nós humanos perdemos, sabe, sabe, esse recurso do nariz, do focinho, tá certo? Veja que se a mulher expele o feromônio, tá certo? A gente não sente mais, eu não me lembro de sentir feromônio, tá certo? A gente vai para cima de uma conquista, tenta fazer aí uma sedução indo para cima, tá certo? Mas aí é no impulso, é na vontade, é nessa coisa aí já assim, sabe? Aí é total, entendeu? Mas não tanto aí porque estamos sentindo odor de feromônio, tá certo? Eu acho que não tem mais isso. Mas o fato é que já na vida bruta, na vida dos animais, sabe? Essas coisas aí dos odores é muito mais forte, tá certo? E os seres humanos, quando já são 28 minutos de vídeo, sabe? Os seres humanos então lutam, sabe, para combater, para aí, sabe, eu lembro que quando a gente fazia retiro espiritual, a gente tinha essas noções, sabe, e tinha um nome para essa coisa aí que eu não lembro agora, mas tem aí um mecanismo de controle, que agora não vem o nome, mas que eu lembro que era assim, frequente nos retiros espirituais, porque o pessoal que se dedica à vida religiosa, tá certo? Eles têm que encarar essa questão aí dos hormônios, bicho, da progesterona e da testosterona e fazem aí fazem um pacto, certo? Eles promovem aí, sabe, o voto é de castidade, tá certo? Porque é nessa coisa aí, nessa coisa bruta aí, sabe, que tá respostas assim, sabe, para a violência do ser humano, para os descontroles, sabe? E a santidade se ganha em cima desse controle aí, tá certo? Porra, bicho, eu acho que ficou legal esse vídeo, porque eu tô tratando aqui de uma questão assim muito forte. E veja que eu parti tudo a partir de Noé, tá certo? Quando eu comecei a examinar o ambiente árido, sabe, do filme do Darren Aronofsky, certo? O cenário que ele constrói ali, sabe, para fazer ali, sabe, a encenação é de Noé, tá certo? Já no filme Êxodo, veja, já são 30 minutos de vídeo, não vai dar para falar muita coisa, tá certo? O cenário é outro, nós estamos apenas, no Noé nós estamos ali há 5.000 anos antes de Cristo, no Êxodo nós estamos em 1.400 anos antes de Cristo, tá certo? Lembrando que em 1700 os hebreus, segundo o filme, o roteiro do filme, o texto do filme, já estava ali, sabe, no Egito sendo escravizados. E eu vou ficando por aqui, rapaz, sabe, neste sábado aí, sabe? Neste sábado, que dia é hoje? São 18 hoje? 18 de outubro, tá certo? São 7 horas e 44, eu fico por aqui, tá certo? E aí vamos tocar o dia, tá certo? Muita coisa para fazer. Eu acho que eu vou fazer um trabalho aí de controle dos meus processos, tá certo? Aí não tendo nada para fazer hoje, tá certo? Bom dia, amanhã tem jogo, Palmeiras e Flamengo, vai ser um jogo dos infernos, tá certo? Eu fico por aqui, digo que meu nome é Ernest, caboclo falador, quem fala muito dá bom dia cavalo. Bom dia.